18h13, Radar de Notícias está de volta, segundo bloco, e hoje a nossa entrevista acontece neste segundo bloco e não no terceiro, como você está habituado. O meu convidado, para quem está aqui desde o começo da entrevista, é o ex-presidente da Câmara, vereador Ticiano, do PSD, que volta aqui aos nossos estúdios e a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Vereador, muitíssimo obrigado pela presença no Radar, seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço, o André é uma pessoa sempre muito gentil, fez o convite, eu prontamente aceitei e falei, vamos lá, vamos esclarecer algumas dúvidas aí para a sociedade guarulhense. Muito bem, e o vereador aceitou o convite aos 48 do segundo tempo. Isso aí, Mas Cuiabá, tô jogando no Cuiabá, então... Cuiabá é assim, né? Agenda mais tranquila, né? Jogador do Cuiabá também é convocado para a seleção brasileira. Então... Isso aí. O que importa é estar aquecido para quando o professor preparado, chamar. Isso aí. Muito bem. Vereador, vamos lá, que eu tenho também que liberar o senhor. Hoje não vamos fazer aquelas entrevistas longas. Vamos começar falando um pouco, o senhor sabe que eu gosto sempre de debater alguns projetos de lei da autoria dos nossos convidados. E eu queria começar a nossa entrevista pedindo para que o senhor explique o projeto de lei 102 de 2025 que o senhor apresentou, que institui aqui na nossa cidade o programa Mente que Ensina, Coração que Cuida. Se esse projeto for aprovado, o que a cidade de Guarulhos ganha? Eu tenho alguns projetos importantes para a cidade, né? A gente vê uma Câmara Municipal tentando ser produtiva e quando a gente aprova algumas questões não serve para nada, né? Então, se você pegar a história dos meus projetos, você vê que os meus projetos são úteis. Por exemplo, o Catatreco, que a gente já discutiu aqui várias vezes, o Pet Eterno, que estão mudando o nome agora. E esse é mais um projeto que é para a área da educação e para as crianças na escola pública, né? Então a gente precisa ter esse olhar para a educação da cidade. Enquanto a direita briga com a extrema esquerda, a gente acaba abandonando as nossas questões mais simples nas escolas. E a gente vê que na escola pública hoje municipal falta muito e o governo tem prometido bastante. Então, tenho conversado muito com o prefeito Lucas e caso esse projeto avance na Câmara Municipal, eu pessoalmente vou estar tratando com o prefeito Lucas para que a gente consiga dar andamento, né? Não seja uma lei que não seja útil para a cidade. Ainda na seara de projetos que o senhor eventualmente vai tratar com o prefeito, queria falar sobre um programa do senhor de conscientização da importância da vacinação contra o HPV, que instituiria o programa HPV 0. Mas especialmente sobre um aspecto, no artigo 5º do projeto que o senhor apresenta, o senhor fala sobre a produção de material informativo como panfletos, cartazes e vídeos para divulgar a importância da vacinação. E isso demandaria custo. E a gente sabe que quase sempre, toda vez que o vereador propõe algo que geraria certo custo, é um prato cheio para o executivo vetar, alegando falta de recursos, ainda mais no contexto financeiro que a cidade se encontra. Então eu queria que o senhor falasse da expectativa para esse projeto, é mais um dos projetos que está aguardando deliberação, e como que o senhor contornaria isso? Eu não entrei na técnica ainda do projeto, porque justamente ele não foi nem deliberado ainda, André, então a gente começa a dar esperança. A gente vê muito vídeo de vereadores que não leva a nada e não serve para nada. Tem projetos que não é competência nossa de apresentação. Por exemplo, eu vou fazer um projeto que eu sou a favor da pena de morte. Não existe. Nunca vou conseguir implantar nem o prefeito. Eu precisaria ser senador ou deputado federal para começar a dialogar nesse segmento. Então, nesse projeto que você está comentando, a publicidade... A gente tem uma verba de comunicação na cidade muito grande, na Secretaria de Comunicação. Uhum. Então, a gente vê hoje o atual governo mudando algumas questões na cidade, de divulgação, e isso entraria nesse mesmo orçamento. Então, não aumentaria a despesa nem do Executivo, nem do Legislativo. Isso apenas seria usado o próprio material que já é feito, como o diário oficial do município, ele é divulgado nas redes sociais. Na última página do diário pode ter uma arte feita pelo próprio técnico da Secretaria de Comunicação, divulgando o calendário, divulgando como que funciona a lei. Dentro da escola, os professores costumam passar um informativo para os alunos, né? Dos eventos, do calendário escolar. Nesse próprio calendário escolar, pode ser divulgado sobre a vacina
do HPV. Então, são questões muito simples que, com o avançar do projeto, a gente vai estar dialogando com o executivo. Dá para contornar sem onerar os cofres públicos. Então, assim, a princípio, a grosso modo, isso aí vai criar despesa. Não vai criar despesa, né? Certo. Vai dar trabalho, é uma lei que vai dar trabalho, mas muito importante, né? Para quem já teve esses problemas na família de saúde, sabe o quanto é importante. Como que eu cheguei à conclusão desse projeto? Eu tenho alguns amigos e conversa com um, conversa com o outro, comecei a ver que isso é mais comum do que o que parece. Então, a gente começou a desenvolver tecnicamente um projeto para atender essas famílias que passaram alguns apertos na cidade sobre isso. Vereador, deixa eu passar uma pergunta aqui para o telespectador. Acho que da penúltima vez que o senhor veio aqui, nós falamos sobre um projeto a respeito do pão francês na merenda, das parcerias com as padarias mais próximas ao local das escolas. E a Valdineia Boaventura pergunta o seguinte: André, por favor, pergunte para o vereador sobre aquela ideia de implementar o pão francês na merenda escolar. Que fim levou o projeto, vereador? O projeto ainda não avançou na Câmara Municipal, né? Eu passo uma certa depressão ali, você deve perceber, André, durante as sessões da Câmara. São disputas ali de likes na internet e nas redes sociais que não levam a nada e isso tem atrasado o trabalho sério da Câmara Municipal. Quem conhece o meu perfil de trabalho, quem me acompanha nas redes sociais, sabe o quanto que a gente produz, né, como vereador. Mas, infelizmente, não depende de mim, depende ali de uma gestão do presidente para que essas disputas por likes e por pequenos cortes nas redes sociais não atrapalhem a sessão. Então, infelizmente, é a Andréia, né? Valdineia. Valdineia. Infelizmente, esse projeto ainda não avançou, né? A gente aguarda ainda parecer das comissões, deliberações, então ele ainda está lá dormindo, vamos dizer assim, na Câmara Municipal, precisando que os outros vereadores, assim como o presidente, dê andamento. Já que o senhor entrou nessa questão, vamos seguir por aí. Como é que o senhor, além de ser vereador, óbvio, mas na condição de ex-presidente da Câmara, avalia esses 6 meses da gestão do presidente Martello? Se eu falar a verdade, vão achar que é uma crítica pessoal, né? Achar que eu tô com inveja, até porque eu já fui presidente, eu achar que eu quero o mal da Câmara Municipal na mão de outra pessoa. Pelo contrário, André, eu não tenho pretensão nenhuma de voltar a ser presidente e não tenho pretensão nenhuma que troque o presidente. Mas a nossa vontade é que a Câmara funcione. E eu vejo que a Câmara parou nas discussões e parou em vários outros problemas, né? A gente vê lá que tiraram o home office de alguns funcionários, que é fundamental para a produção, para o andamento da Câmara Municipal. Cortaram alguns benefícios que os funcionários poderiam ter ali, até para agilizar o andamento da Câmara Municipal. E principalmente durante a sessão, toda fala de vereador é comentada. Toda fala tem um comentarista ali. Então imagina que a gente tem 34 vereadores, os 34 podem usar a tribuna diariamente, por mais de uma vez durante a sessão, e aí tem ali os artigos por qual você pode usar a tribuna, que alguns são de 2 minutos, 5 minutos, tribuna livre 10 minutos. Às vezes 7 para justificar. Às vezes 7 para justificar. E aí, se cada um desses vereadores usar a tribuna para justificar algo e, além disso, alguém comentar, atrapalha, engessa o trabalho legislativo. Então, a Câmara tem que ser mais dinâmica. Eu criei o papel zero para não ter a burocracia de papel, para a Câmara avançar. Eu deixei a Câmara mais transparente para o povo ter acesso a todas as informações que estão na Câmara Municipal. Então, a gente vê com tristeza esses primeiros 5 ou 6 meses aí de Câmara Municipal. A minha expectativa é que melhore, até porque a gente tem um grupo de vereadores ali que está trabalhando para isso, da oposição, da situação, da base do governo. São vereadores que até ameaçam falar, eu não vou participar da sessão. Teve vereador que já disse isso. Eu não vou participar da sessão se for continuar dessa maneira, porque aqui a gente não produz nada. Então, o presidente tem que ter mão de ferro e fazer aquela sessão andar, dar o direito da fala do vereador, ser democrático, mas com assuntos pertinentes ao tema discutido. Diante de todo aquele quadro, vereador, diversas questões
que vários vereadores levantaram, tinha reivindicações de todos os gostos, por isso que houve aquela semana de obstrução, digamos assim. Essa semana nós tivemos uma semana cheia de trabalhos. O senhor diria que todos os entraves foram superados ou é também um gesto dos vereadores para não criar um conflito institucional, digamos, com a presidência? É um gesto dos vereadores, né? Os conflitos ainda não foram sanados, temos vários problemas ali. Eu acabei de falar do home office dos funcionários técnicos da Câmara Municipal, é um dos exemplos. Outro grupo de funcionários tem alguns benefícios que foram cortados também, é outro dos exemplos. É claro que com essa manifestação ali dos vereadores, por causa da reorganização, vamos dizer assim, da Câmara, né? Cada presidente organiza da maneira que acha melhor ali para dar andamento no trabalho. Então, alguns vereadores estão incomodados ainda com essa reorganização. E o que eu vejo é que terão novos capítulos, sim, mas que uns 3 ou 4 vereadores aproveitam para colocar a população contra nós, vereadores do bem. Então, você pegar lá vereador aí de rede social, que não faz nada, só quer like, ele, tô aqui trabalhando, né? E não tem nenhum vereador aqui. Então, quando o vereador faz isso, você tem que ver o que ele produziu nesses 5 meses, né? O que ele, a assessoria dele, produziu. Ou se foi só um falastrão. E é o que aconteceu. Então, alguns vereadores decidiram voltar, né, para combater esses falastrões. Vereador, vamos falar sobre uma matéria recentemente aprovada, bastante polêmica, que eu acho que é sempre importante, independente de concordar ou não com o posicionamento do vereador, dar ao parlamentar a oportunidade de que justifique o seu voto sim, não, abstenção, a falta, etc. e tal, sobre diversos assuntos. Só antes, olha quem está nos acompanhando. Entre tantos, nós estamos falando para mais de 100 pessoas agora. Paulo Manso. A audiência está crescendo, mas o nosso amigo, companheiro aqui de imprensa, Paulo Manso, manda um abraço para o Ticiano e também a mim ao Léo, e ele cita presidente da Câmara mais produtiva. Um abraço para o Paulo Manso, sempre na audiência. Um grande comunicador, né, Exato. assistindo a gente. Então, para nós é um prestígio. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo, e é referência para mim aí no meio dos jornalistas da cidade. Então, é um orgulho saber que ele está acompanhando. Um abraço, Paulo. E um abraço a todos que nos acompanham também. Estamos para mais de 100 pessoas. Gente, se inscreva e não se esqueça do like, tá bom? Isso é muito importante para nós, para que a nossa palavra seja... Tem sino hoje, não? Tem sino. Produção, quantos likes temos aí? 40? Se chegar em 80 likes, vai ter sininho antes da próxima agenda do vereador, que já eu tenho que liberá-lo. Acabei de olhar o relógio, tenho que pisar no acelerador. Vamos lá. Mas vamos lá. Vereador, recentemente foi aprovado os 2% de reajuste aos servidores. E houve a greve, e durante as manifestações, os vereadores que votaram sim, a categoria passou a exibir nos atos pequenos cartazes com as fotos dos vereadores que votaram sim, e aí tinha lá o cunha inimigo do servidor. Queria que o senhor justificasse o voto sim aos 2%, e como que o senhor responde quando vê alguém chamá-lo de inimigo do servidor? Eu acho que poucos vereadores têm a boa relação que eu tenho com o servidor público, né? Acho que dentro da casa ali, pouquíssimos conhecem tantos servidores como eu conheço, pois já trabalhei em vários departamentos do Poder Executivo, na gestão passada e em outras gestões já tive a oportunidade de acompanhar de perto os setores. Eu sei o quanto o servidor é importante para a cidade, o quanto ele trabalha e sei também das necessidades do servidor, né? E quando eu como empresário, eu quero dar aumento para o meu funcionário, eu tenho que saber de onde eu vou tirar. Então, para eu tirar um salário melhor para o meu funcionário, eu tenho que aumentar ali o que eu vendo, né? O meu produto, né? Vamos dizer assim. E a gente tem uma cidade que está há 8 anos sem aumentar o IPTU. As fontes de arrecadações da cidade não estão crescendo. E como que eu aumento a despesa? Então, você meio que engessa o governo. A competência do vereador é votar sim, não ou abstenção. Sim. Né? Ou você vota sim, ou vota não ou abstenção. Eu voto a favor de todo aumento para o servidor. Então, qualquer aumento que venha para o servidor, eu vou votar sim. Né? Infelizmente, veio só 2%. Na minha gestão como presidente da Câmara, eu dei quase que o dobro do poder executivo de aumento para o servidor da Câmara, mas eu equalizei as contas para que eu conseguisse fazer isso. Então, todo servidor municipal, e principalmente do Legislativo, sabe o quanto eu gosto do servidor e o quanto eu trabalhei para o servidor na Câmara Municipal. É só perguntar para o servidor da Câmara Municipal o que eu fiz
de benefícios para eles que carregam um piano ali na Câmara Municipal e assim no Poder Executivo. Então, como o poder público hoje é novo, né, o prefeito Lucas é novo na cidade, ele está apenas 5 meses, ele ainda não conseguiu equalizar as contas para dar um aumento digno, né, vamos dizer assim, ou necessário para o servidor aí de 10, 15, 20 ou 30%. Então, pelas contas que o prefeito e que a Secretaria de Finanças, a Secretaria da Fazenda apresentou para a gente, o limite, né, que eles tinham era essa pequena margem de 2% e por isso eu votei a favor dos 2%. É muito fácil criticar, mas se eu fizer uma emenda lá para dar 30%, André, é inconstitucional, não é competência minha. Eu não posso falar que o prefeito tem que gastar todo o dinheiro arrecadado da prefeitura com o servidor. Quem tem que apresentar essas contas para o legislativo é o prefeito. Então você vê alguns vereadores enganando o servidor, fazendo emendas, né, fazendo chacota, lá, eu fiz, é só vocês votarem a favor. É nada, você tem que apontar de onde vem o dinheiro, você tem que trazer o recurso para a cidade. Então, neste momento, a gente viu que não era possível que o prefeito mandasse um ajuste maior. Até a gente brigou bastante com o sindicato, para que o sindicato tivesse um melhor diálogo ali com o governo, para que tentasse aumentar pelo menos alguns benefícios, né? E principalmente para quem está abaixo ali do piso, que é o caso agora que o governador Tarcísio aumentou o salário mínimo do estado de São Paulo, então esses que recebem menos teriam que ter um aumento maior. E essa é a nossa principal preocupação, porque quando você dá 2%, você dá 2% de aumento para quem ganha R$ 1.500 e 2% para quem ganha mais de 10 ou 20 mil reais, que tem servidor público hoje que ganha mais do que esse valor que eu falei aqui. Então essa foi a minha postura de votar a favor ao aumento do servidor. Então se o prefeito mudar de ideia e mandar 10%, eu voto a favor novamente. Vereador, já que o senhor citou no começo dessa última resposta a necessidade do caixa da prefeitura ganhar mais fôlego, qual a sua opinião pessoal sobre o IPTU? Chegou a hora de descongelar? Eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga ter um progresso maior com a cidade, e aí como um todo, na saúde, na educação, com o próprio servidor, é a gente ter uma receita melhor. E aí para ter essa receita melhor, o primeiro passo é regularizar as propriedades que não têm IPTU. Quantas mil propriedades na cidade de Guarulhos não pagam IPTU? Ou porque falta o cadastro do imóvel, da construção, ou porque fez um puxadinho a mais na sua casa e não regularizou a obra, ou porque é um terreno não cadastrado. Eu conheço alguns amigos meus, inclusive amigos próximos, né, que compraram imóveis e reformaram e aumentaram esse imóvel e não estão conseguindo dar andamento para pagar o IPTU da forma que tem que ser paga. Por quê? Porque a burocracia da cidade de regularização e cadastro desses imóveis é grande. Então a Secretaria da Fazenda está com um problema, teve um problema há pouco tempo com os cadastradores da cidade, né? E esse problema ainda se estende. A gente tem uma fila de processo aí de desdobro de área, né, de área particular, de desdobro de imóveis construídos novos, de novos apartamentos, novos empreendimentos na cidade, que tem sim que ser regularizado. Isso aí vai dar uma receita ampla para a cidade. Aí sim, equalizando essas contas, a gente pode fazer uma conta ali para saber se é necessário descongelar o IPTU ou não. Vereador, 18h32, estamos entrando aqui na parte final da nossa entrevista. Quero reforçar o pedido para que quem está chegando aqui pela primeira vez se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações das próximas entrevistas, dos cortes do radar, que você deixe o seu like. A produção já vai me atualizar do número de likes. 53, faltam 27. Se vocês querem ver o vereador bater o sininho, faltam 27. Dedo no like e tem sininho já. Então eu quero agradecer a todos que estão na audiência. Seguimos aqui com uma média boa de público para mais de 100 pessoas. Mas não esqueça do seu like, que é muito importante. Vereador, queria entrar na questão político-partidária. Primeiro, queria ouvi-lo a respeito da sua atual situação no PSD. Já faz algum tempo que nós não temos um desdobramento, porque parece que toda vez que nós vamos apurar sobre quando é que sairá a nominata da nova configuração do PSD, o prazo é sempre prolongado. E foi um processo com muitos conflitos, para dizer o mínimo. O que o senhor tem a dizer a respeito do PSD hoje? O senhor se considera, digamos, um estranho no ninho, hoje, dentro do partido?
Eu não vou falar Ninho, senão se remete a outro partido. É verdade, é verdade. Mas o pessoal do Ninho está indo pro PSD também, né? O antigo PSDB dos tucanos acabou, né? Vamos dizer assim. E alguns dos grandes nomes do PSDB está indo para o PSD. Na verdade, eu tenho uma simpatia muito grande pelo PSD a nível nacional e estadual. Mas, infelizmente, a nível municipal, vem deixando a desejar. E é isso que tem acontecido com a gente. Né? Um partido que, após as eleições, nós não tivemos nenhuma reunião de bancada, né, para tratar os assuntos. E as reuniões que teve foi para resolver problemas que foi acontecendo de pedidos de desfiliação, né? Então, eu vejo que para um partido se tornar forte, ele tem que ser direitos iguais para todos que estão ali. Então, não importa o primeiro vereador ou o último vereador, o primeiro filiado ou o último filiado, os direitos têm que ser iguais. E ter o reconhecimento de quem venceu as eleições. E o que a gente vê é que no PSD hoje na cidade já tem um candidato a deputado estadual, né? Já tem um candidato a deputado federal e aquela coisa, se você quiser legenda eu te dou. Mas se você quer legenda eu dou. Mas não tem um trabalho de partido, um trabalho de grupo. Então, infelizmente, deixou a desejar o partido aqui. São questões mais pessoais minha mesmo, de sentimento meu, não posso falar pelos demais membros do partido, dos demais vereadores, não falo por nenhum dos vereadores do partido. Hoje temos 5, a maior bancada da cidade, é o PSD na cidade. Tem o Republicano, que também tem 5 vereadores, mas se você somar a votação dos 5 vereadores do Republicano e dos 5 vereadores do PSD, o PSD está na frente, com muitos votos aí. Então, teria que ter um respeito muito maior de conversa e de unidade, né? Então, o PSD teria que ser uma unidade. O candidato a deputado estadual tem que ser esse, para a gente vencer a eleição, para a gente ter um representante da cidade de Guarulhos na Assembleia Legislativa, para a gente ter um representante da cidade de Guarulhos no Executivo, né, nacional, o vice do governador, do governo do estado, como o PSD teve o ex-prefeito de São José dos Campos, o Ramute Felício. Então, assim, a gente tem um porte grande, mas que pensamos pequeno. Então, eu não vejo o PSD avançando nesse segmento. Então, o meu desejo é de tristeza com essa questão partidária. Já disse isso ao prefeito, ex-prefeito Guti, meu amigo pessoal, meu parceiro. Não tenho nada contra o prefeito, o ex-prefeito, porém, o partido deixou a desejar. Então, hoje eu faço parte do atual governo, o PSD também faz parte do atual governo, os 5 vereadores eleitos na Câmara Municipal faz parte da base de sustentação do prefeito Lucas Sanches, apesar da gente apoiá-lo só no segundo turno, mas a gente tem um entrosamento muito forte. Eu conheço o atual prefeito Lucas Sanches de longa data, da época de PHS, de outro partido com o qual eu fiz parte e tive a felicidade de presidir. Então, eu vejo que o PSD na cidade não prosperará com esse atual grupo que está. Pode ser que tenha mudança. Próximo presidente do PSD, não sei quem é. O que a gente escuta falar é que seja o Romildo, que venha o Romildo. Eu falei para o Romildo, você tem meu apoio para ser presidente, mas eu não vou fazer campanha sobre isso, porque quando eu tiver a possibilidade de mudança de janela partidária, eu devo deixar o PSD na cidade. Bom, então está respondida aí, por exemplo, a pergunta do Celso Alcântara, que perguntou se o senhor sairia candidato a deputado estadual pelo PSD, ou ele pergunta se o senhor vai para o PL. Então, na verdade, eu vou adaptar aqui, é a minha última pergunta para o senhor. Posso responder corrigindo? Pode. Seria candidato pelo PSD se fosse unidade. Então, tivemos 5 vereadores eleitos, um desses seria um candidato a estadual, e a prioridade seria para o que o mais votado, né, decidisse. Tiziano, você foi o mais votado, você é candidato. Não quero, eu abro mão. Quem é o segundo? Né? Aí quem é o terceiro? E assim vai, até chegar em algum nome de unidade. Né? Então todos os vereadores apoiariam um só candidato. Mas reino dividido é reino vencido. Então eu não sou candidato se for para divisão. Tenho sim o convite do PL, é um orgulho ter um partido como o PL com convite, mas também tenho o convite de outras siglas partidárias na cidade, como o próprio PRTB. Então, já fui convidado por outras siglas,
Agora, eu primeiro preciso resolver a minha situação no PSD sobre candidatura, sobre presidência do PSD, sobre grupo político do PSD, sobre candidatura, né, dos demais pelo PSD, para saber se eu tomarei a decisão aí de ser candidato ou sair do partido. Então, da minha parte, vereador, para encerrar, há cerca de 3 semanas o Rabi Kalil trouxe uma informação de que ele conversou, entrevistou o ex-prefeito Guti, e aí o Guti disse ao Rabi que o senhor teria legenda para ser candidato pelo PSD. E aí, diante dessa informação, o Rabi lhe procurou e o senhor disse ao Rabi que então gostaria de saber se teria legenda para ser candidato a federal, porque o nome do senhor é muito especulado como candidato a Lespe, deputado estadual. Diante desse cenário, agora que eu estou tendo a oportunidade de perguntar para o senhor, é o seguinte, deputado federal, o senhor utilizou isso só como uma força de expressão, é algo que o senhor cogita, está descartado, o que o senhor vislumbra para o ano que vem? Não está descartado, mas eu sou de grupo, né? Eu não sou um cara individualista. Então, eu vejo que a cidade tem 900 mil eleitores, 700 mil aí, no dia na última eleição para vereador, tivemos 700 mil que foram às urnas. A gente tem capacidade para eleger 6 ou 7 deputados estaduais, 3 ou 4 deputados federais. Então, meu nome está à disposição, mas desde que seja unidade, né? No partido que eu esteja, que tenha um grupo coeso ali para nos apoiar. Aí, a minha brincadeira com o Rabi foi porque como veio do prefeito Guti, do ex-prefeito Guti, essa fala, ele falou, não, o ex-prefeito falou que te dá a legenda. Como a gente sabe que a vontade dele é ser candidato a deputado federal, eu falei, e para federal? Então vamos lançar 2 federais e um estadual, né? Seria, acho que o Geleia, que ele tem apoiado aí nas redes, a gente vê um movimento para que seja o candidato dele seja o Geleia, então ele apoia o Geleia e o Geleia apoia eu e ele para federal. Aí o Rabi falou, complicou, mas eu vou perguntar. Aí o Rabi ficou de me dar essa resposta aí, se eu teria legenda para federal no PSD. Então eu vou perguntar para ele segunda-feira, tá? E olha, se depender do vereador Carlos Veloso, que está na audiência, o senhor está convidado para ir para o Partido Novo. Que beleza, obrigado pelo convite. Ele escreveu aqui, venha para o Novo, Ticiano. Então, mais um. O Veloso é um amigo novo que eu adquiri na Câmara, já conheci o trabalho do vereador Veloso há um tempo, um lutador, né, na região do Ponte Alta, e vem surpreendendo ali na Câmara Municipal. Né? Eu converso muito com o vereador Veloso, André, e ele, apesar de muito quieto, muito inteligente. Então, quem conhece, quem teve a oportunidade e que puder seguir o Veloso aí nas redes sociais, siga o vereador Veloso, muito trabalhador e dedicado aí, principalmente pela região que o elegeu. Parabéns, Veloso, e obrigado pelo carinho e pelo convite. Vou lá visitar o Novo, hein? Muito bem. Um abraço para o vereador Veloso. O Novo é 30, né? Acho que é. Acho que é 30. É 30, isso. Bom número. Preciso liberar o senhor, queria agradecer a presença, combinado não sai caro, como diria a minha avó, minha mãe também. Então, queria agradecer muito a presença do senhor, sempre nos dá ótimas entrevistas, sempre topa os nossos convites, responde tudo sem fugir da raia. Então, muito obrigado. Fique à vontade para mandar um último recado e a produção vai informar se batemos a meta para ter o sininho. Não bateu? 7-4? Faltam 6. Então, enquanto... Vamos ver se no recado final chega, né? Vamos ver se durante esse último recado, 6 likes, para ter um sininho maravilhoso, né? Então, vereador, muitíssimo obrigado. Conte sempre com o Radar, volte mais vezes, é sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, venho aqui há muitos anos, né? Desde que eu fui secretário adjunto de trânsito, diretor do Detran, e hoje aqui com o Léo coordenando esse trabalho, junto com vocês da produção, com o André. Fico muito feliz e muito à vontade de estar aqui passando informação para a cidade de Guarulhos através das redes do Radar de Notícia. Prazer, né? Você sabe do meu caráter, do meu modo de trabalhar. Tenho observado muito ali a Câmara Municipal. Eu acho que em breve teremos novidades sobre candidaturas na cidade de Guarulhos. Eu estou atento, não sou covarde, não fujo da raia, mas eu também não sou vaidoso, que o candidato tem que ser eu tenho que ser deputado, eu tenho que ser governador, eu tenho que ser prefeito, não. Eu penso muito na cidade e principalmente nas pessoas que se preocupam pelo melhor da cidade. Então, a cidade de Guarulhos conta comigo. Quem puder me acompanhar, me seguir nas redes sociais, Ticiano Oficial, vai ver um pouquinho do nosso trabalho. O André é muito inteligente, ele acompanha, ele lê ali os projetos de lei nosso na íntegra. Isso é muito bacana, porque é muito fácil chutar a bola para a torcida, André. É muito fácil, a bola que já está saindo, o cara lá dá um chute.
Então tem muitos projetos ali que não servem de nada na Câmara Municipal, apenas ocupam o horário e o tempo do Legislativo e acaba não produzindo nada para a cidade de Guarulhos. Está chegando ao ponto que vai ter vereador lá que vai fazer projeto de lei para quem é motorista na cidade ter direito a 200 pontos na carta de motorista. Daqui a pouco o cara vai, fiz um projeto, você que é motorista aí de Guarulhos, me segue lá, me acompanha, porque eu protocolei um projeto de lei que você vai ter direito a ter 200 pontos e não vai perder a carta. Então, gente, é mentira. Vamos ver, tem muita gente aí ganhando repercussão grande na cidade que não produz nada para a Câmara Municipal, é só você pegar os números da Câmara Municipal. Então, eu quero o melhor para a cidade de Guarulhos. Então, quando eu tiver um projeto coeso de melhor para a cidade de Guarulhos, eu vou estar fazendo parte, pensando no melhor para a cidade. Obrigado. E batemos o recorde. Batemos? Então o sininho... Chegamos? Chegamos. Não é conversa não da produção, né? Chegamos? Eles então, não mentem, aê, novamente mais um recorde. É isso aí, muito bem. Valeu, produção. Valeu, vereador. Vou Aí, liberar. Guarulhos. É que agora você não percebeu que virou a TV virou aí. TV assim. do Mr. M, então tem que Verdade. ser contido. Então aqui, ó. Olha o que acontece, Guarulhos, tá vendo? É isso. Muito bem. Dá bater o sininho sem levá-lo ao departamento médico. Vereador, obrigado. Obrigado. Volte mais vezes. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima. A gente vai para o intervalo e o Léo Notaro já com cafezinho tomado, alongamento feito, está de volta. Não saia daí, voltamos já. Tchau.